Fala, amante da música, tá ansioso para a prova do Enem? Já está pertinho, né? Quer saber como argumentar sobre qualquer tema, escrever na metade do tempo e tirar mais 900 na redação? Então fica nesse vídeo até o final que eu vou explicar tudo. Vou te apresentar um método que vai te transformar em um mestre da redação em poucos minutos. É o modelo de redação, uma espécie de esqueleto pronto que você adapta ao tema da prova. Com ele você escreve mais rápido, com mais clareza e, claro, com mais chances de tirar aquela nota mais 900 que você tanto deseja. Esse método já ajudou milhares de alunos a arrasarem no Enem. E hoje eu vou te mostrar um modelo exclusivo para o Enem 2024. Desenvolvi com base no meu método GF. Vamos começar assim. Abre aspas. Até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou. Fecha aspas. Na música, Homem na Estrada, entre aspas, do grupo Racionais MCs, vírgula, retrata a invisibilização de problemas sociais sobre a família e a vida de um ex-detento. Ponto. Fora da música, a crítica de Mano Brown é verificada na ou no tema. Toda vez que encontrar uma palavra em letras maiúsculas, isso indica uma lacuna específica que você precisa preencher, neste caso, com o tema. É assim que construímos uma redação coesa e personalizada, adaptando o modelo de forma estratégica. Vírgula, que, neste momento, você deve apresentar a explicação detalhada do problema e, em seguida, introduzir a tese de forma clara e fundamentada. Com isso, vírgula, emerge um problema sério, em virtude de, da ou do. Agora é o momento de inserir o argumento 1, identificando uma das causas fundamentais do problema em questão. De, da ou do. Agora você irá inserir o argumento 2. No modelo que selecionei para este ano, o primeiro argumento é a formação familiar, que você pode substituir por essa expressão no campo do argumento 1. Já para o argumento 2, usaremos a sensação de superioridade. Com isso, preencha essas lacunas para compor o primeiro parágrafo do modelo, que, segundo o método Gui Farias, divide-se em 3 partes estratégicas. Primeiro, temos a estratégia de abertura, que neste exemplo começo com uma citação da canção do Racionais MCs. Em seguida, vem a problematização, introduzida pela expressão invisibilização de problemas sociais até o ponto final. Por último, formulamos a tese, que articula a posição argumentativa central. Embora não seja a única maneira de estruturar a redação do Enem, esse é definitivamente o caminho mais estratégico. É por isso que no método Gui Farias seguimos esse passo a passo rigorosamente para maximizar as chances de sucesso na redação do Enem. Nesse cenário, ressalta-se de início que o ou a argumento 1 é um fator do problema. Vamos utilizar o termo formação familiar, mas para evitar repetição, uma vez que já o mencionamos na linha 5, podemos recorrer a um sinônimo. Nesse caso, é interessante substituir por expressões como estrutura familiar ou configuração doméstica para manter o texto mais fluido e evitar redundâncias sem perder a precisão do argumento. Que a influência da família é um fator do problema. Chegamos ao momento de fundamentar esse argumento. No método Gui Farias, sempre buscamos trazer uma referência intelectual sólida, seja de um pensador, uma citação relevante ou uma alusão cultural, que legitime e fortaleça nosso ponto sobre a formação familiar. Essa fundamentação é essencial para dar robustez à argumentação, mostrando um aprofundamento analítico alinhado às expectativas acadêmicas da redação do Enem. Aristóteles definiu família como, ao utilizar aspas, estamos enfatizando que estamos nos referindo especificamente ao termo. Contudo, vale ressaltar que a presença das aspas não é um critério de correção do Enem. Portanto, caso você se esqueça de incluí-las, não se preocupe. Entretanto, se optar por usar a aspa, é fundamental que você feche aspas, pois a falta de fechamento pode resultar na perda de pontos, como a comunidade que serve de base para a sociedade. E agora vem a terceira parte do desenvolvimento, que é a argumentação. De fato, a família, vírgula. Você pode utilizar expressões como seio familiar ou meio familiar, se preferir, para diversificar sua linguagem e enriquecer sua argumentação. Tem papel basilar.
Utilizamos o termo basilar porque Aristóteles afirma que a família é a base da sociedade. Ao substituirmos o substantivo por um adjetivo, conseguimos reiterar essa ideia central de maneira mais sofisticada e eficaz em nossa argumentação. Na ou no tema, visto que explicar a causa. Neste momento, é fundamental esclarecer a conexão entre a formação familiar e o problema central abordado no tema. Para concluir este parágrafo, iremos estabelecer essa relação, evidenciando como a estrutura familiar influencia diretamente a questão discutida. Assim, urge que as famílias reconheçam o poder que têm de influenciar o coletivo e mudem sua postura. Agora avançaremos para o próximo parágrafo de desenvolvimento, que seguirá a mesma estrutura utilizada anteriormente, mas desta vez focaremos no segundo argumento, que é a sensação de superioridade. Além disso, vírgula, nosso querido conector interparágrafo. Outro fator influenciador, porque lá em cima a gente colocou que a influência da família é um fator, e agora o outro fator influenciador. Olha como o texto vai se costurando. Agora vamos introduzir o argumento 2, a sensação de superioridade. Neste caso, podemos empregar as mesmas expressões que utilizamos anteriormente, uma vez que há uma distância suficiente entre as menções, com a primeira citação na linha 5 e 6 e a próxima na linha 15. A repetição não é, de fato, proibida na redação do Enem. No entanto, é fundamental distanciar as ocorrências para garantir fluidez no texto. Agora sigamos para o embasamento desse argumento. Bourdieu define violência simbólica, colocamos entre aspas, pois estamos nos referindo ao conceito dele, como a inferiorização de indivíduos por crenças dominantes. Agora que fundamentamos nosso ponto de vista, trazendo um pensador que discute a sensação de superioridade, é importante ressaltar que aqueles que se sentem superiores estão, na verdade, exercendo violência simbólica sobre outras pessoas ou grupos. Essa dinâmica não apenas perpetua desigualdades, mas também contribui para um ambiente de exclusão e hostilidade. Tal qual a violência, eu sempre retorno à citação que acabei de incluir, pois isso é crucial para alcançar a nota máxima. Essa prática não apenas reforça a competência 3, que avalia a argumentação, mas também a competência 2, que examina se eu utilizei o repertório de maneira significativa ou apenas inseri para enrolar. Está presente na ou no tema, agora você deve inserir o tema. Note que estamos mencionando o tema uma vez por parágrafo, que é o mínimo necessário para garantir uma progressão textual coerente e evitar desvios da temática principal. Mencionar o tema é fundamental. É como se fosse a espinha dorsal da minha redação, sempre retornando ao núcleo central, que é o tema. Vírgula, uma vez que explicar a causa, agora é o momento de explicar essa segunda causa. A relação entre a sensação de superioridade que alguns grupos sentem em relação a outros e o tema em questão. É fundamental que essa conexão esteja clara e não apenas subentendida. Em seguida, vamos concluir esta sessão. Dessa forma, é preciso combater a violência simbólica para superar o problema. Eu posso repetir a palavra problema, desde que as repetições estejam distantes umas das outras. Agora temos o modelo para o nosso terceiro parágrafo. Vamos nos preparar para o último e talvez o mais desafiador. Este parágrafo também será dividido em 3 partes, seguindo o método Guy Farias, que consiste em 9 partes. No total, 3 na introdução, 3 no desenvolvimento e 3 na conclusão. Esse formato é o que as redações nota 1000 têm utilizado ao longo dos anos e agora chegou a sua vez de aplicar. Começaremos anunciando que apresentaremos uma proposta de intervenção. Não podemos simplesmente começar a argumentar sem preparar o leitor para essa transição. É essencial guiar o leitor pelo raciocínio que estamos desenvolvendo. Esse é o segredo de um bom autor. Ele sempre pensa na experiência do leitor. Portanto, vírgula, é indispensável intervir sobre... Neste ponto, vamos evitar repetir a palavra problema, já que acabamos de mencioná-la na linha anterior. Sobre esse cenário,
Inclusive, eu publiquei um post com várias sugestões de sinônimos para evitar repetições de termos, como problema, sociedade brasileira, entre outros. Confere lá no @prof. Gui Farias. Agora vamos partir para a intervenção. Para isso, aqui eu elaborei uma proposta de intervenção, mas você pode modificar tudo o que achar necessário. Se quiser trocar o agente, altere. Se quiser mudar a ação, também. O essencial é que a estrutura seja mantida. Para isso, Agora vamos definir o agente. Para este modelo, optei pelo YouTube. O YouTube deve criar, você vai utilizar exatamente desta forma. Aí basta inserir o que deve ser criado. Eu coloquei uma série de vídeos sobre o tema. Por meio de, em seguida, você deve inserir o tema, seguido de uma vírgula por meio de, e agora vai colocar o modo. Eu escolhi o seguinte: entrevistas com sociólogos. No entanto, você pode fazer ajustes de acordo com o tema. Se a abordagem estiver relacionada à saúde mental, por exemplo, é mais apropriado incluir entrevistas com psicólogos ou médicos. Caso o assunto trate de alimentação, é ideal mencionar nutricionistas, entendeu? Você vai poder adaptar conforme for necessário. Vírgula, a fim de, siga essa estrutura. Agora vamos à finalidade. Sempre devemos incluir o argumento aqui. Portanto, esta é uma proposta de intervenção para abordar a sensação de superioridade. Vou reformulá-la utilizando outras palavras. Assim mencionarei a discriminação. Vamos lá. A fim de reverter a discriminação que impera, mas está faltando um elemento importante nessa proposta, o detalhamento. Eu vou colocar em outro período. Tal ação pode, ainda, conter uma divulgação em outras redes sociais para chegar a mais pessoas. Agora precisamos garantir que não deixaremos de lado o outro argumento, que é a formação familiar, para alcançar nota máxima na competência 3. É essencial revisitar ambos os argumentos. Já discutimos um e agora é a vez de abordar a formação familiar. Vou apresentar da seguinte forma. Paralelamente, é preciso intervir sobre a formação familiar presente no problema. Agora vou para a etapa final, que é o fechamento da minha redação. No método GF, sempre concluímos relembrando a introdução, portanto faremos assim. Para evitar a repetição de conectivos, que já usei dessa forma, eu optarei pela expressão dessa maneira, vírgula, será possível superar a desigualdade social de que Mano Brown versou. Ponto. Redação concluída. Estou confiante que você vai alcançar uma nota acima de 900 com este modelo. Agora você pode se perguntar: Prof, posso simplesmente pegar esse modelo e replicá-lo? Posso copiar todas as palavras e usá-lo no dia do Enem? A resposta é sim. O que quero que você faça agora é desbloquear seu potencial e aplicar esse modelo 1, 2 ou 3 temas, permitindo que você avance e saia da estagnação. Esse é meu objetivo com esse vídeo, promover o maior destravamento coletivo de redação que o Brasil já viu. No entanto, preciso ser honesto com você. Chegar ao Enem apenas com um único modelo de redação não é a melhor estratégia. É possível que os argumentos sobre formação familiar e sensação de superioridade não sejam os mais adequados para o tema que você pode encontrar. Além disso, a música Homem na Estrada do Racionais pode não ser a melhor escolha para a sua estratégia de abertura. Portanto, minha sugestão é que você tenha outros modelos em mente, possibilitando que você faça as escolhas mais pertinentes. Por exemplo, você pode optar por usar a mesma estratégia de abertura e o mesmo segundo argumento, mas substituir o primeiro argumento por missão governamental, se isso fizer mais sentido para o tema em questão. O que eu desejo para você é que tenha um repertório flexível, semelhante a peças de Lego, permitindo que você faça as adaptações necessárias e construa no final uma redação coesa e persuasiva. Lembre-se, a argumentação é essencialmente sobre convencimento. O corretor precisa acreditar que você merece uma nota acima de 900. Por isso, quero te convidar a ingressar no método Gui Farias, onde oferecemos mais de 100 modelos de redação que eu desenvolvi.
Você aprenderá não apenas os modelos, mas também como aplicá-los a diferentes temas. Na fase 2 do meu método, mostro na prática como preencher essas lacunas e o que incluir ao argumentar. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você preencha um formulário rápido. Vou selecionar os candidatos mais comprometidos com a nota acima de 900 para uma conversa pessoal comigo, onde abordaremos suas dificuldades específicas. Essa conversa é gratuita e uma excelente oportunidade para te ajudar a avançar. E para você que chegou até o final do vídeo, comente método Gui Farias é mais 900, que eu vou saber que você está comprometido com o seu futuro e assistiu até o final. Não esquece de compartilhar com seu amigo que também vai fazer o Enem esse ano. Tchau! Se inscreva no canal e ative Sininho. o sininho. E compartilhe. Compartilhe com seus amigos. Tchau. Tchau. Tchau.